Irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor, ela seja sobre nós e seja abundante sobre nós. Aproveitando a oração do nosso irmão, aproveitando a ênfase que ele deu e algo que eu já tinha no meu coração, que uma possibilidade que existe é quando nós, então, nos colocamos diante dessa mesa. Há uma possibilidade de, tendo essa clara compreensão com respeito à obra da cruz e com respeito ao que esse elemento e esse momento significa, existe a possibilidade de nós, então, nos apresentarmos para esse momento com esse coração gozando da paz que é concedida pelo Príncipe da Paz. Este é um caminho. Mas também, irmãos, e é o encorajamento que eu tenho no meu coração para essa manhã, para os irmãos, para nós, porque existe um outro caminho de nos apresentarmos diante dessa mesa, sem nenhuma paz, completamente inquietos. E essa inquietude, claro que ela pode se dar pelas situações desse mundo, pelas nossas situações, as nossas tribulações, mas também existe a possibilidade de nós termos essa inquietude em função da culpa do pecado. E então, por exemplo, não sei se com os irmãos também acontece isso, mas é muito comum da minha parte quando eu vou participar desse momento e ao relembrar ali da passagem quando Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira epístola, no capítulo 11, e ele faz aquela menção de que aquele que comer do pão ou beber do cálice indignamente será considerado réu do corpo. E lembrando dessa passagem, eu sou muito tentado a olhar para a minha semana, olhar para a minha vida, olhar para o meu cotidiano e ver como eu tenho me portado diante do Senhor no sentido de se eu tenho cometido pecados ou não. E, sinceramente, acho que já considerei com os irmãos, se não me engano, o próprio Celso também já trouxe essa consideração em algum partir do pão. Mas, irmãos, eu não creio que quando o Senhor ele coloca, ou quando o Espírito fala através de Paulo dessa indignidade, de nós participarmos indignamente, ele está relacionado a pecados, propriamente dito. Claro, nós não podemos participar desse momento de qualquer maneira. Não podemos estar aqui e pensar que isso aqui é qualquer coisa, que é uma tradição religiosa, que é algo que a gente faz porque a gente tem que cumprir algum papel com Deus. Claro que não, irmãos. É necessário reverência, é necessário temor para participarmos desse momento. Mas por que eu coloco para os irmãos que não propriamente ali fala com respeito a estarmos ou termos pecado ou não, ou termos, ou no sentido da nossa natureza, né, de sermos pecadores ou não? Primeiro, porque como João ele fala na sua primeira epístola, todos nós cometemos pecado. Aquele que diz que não tem pecado, faz a Jesus mentiroso. Essa é uma verdade. Por mais que, talvez limitados pela nossa visão, pela nossa memória, a gente possa achar que a gente não tenha cometido e nós não temos cometido pecados, mas é impossível falarmos que nós não temos pecado. Porque se o fazemos, nós estamos chamando a Jesus de mentiroso. E há esse encorajamento da parte de João, na continuação do texto, já no capítulo 2, quando João, nesse primeiro capítulo, ele trazendo algumas instruções, e no primeiro versículo ele fala: filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. E ele fala: mas se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai,
Jesus Cristo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E esse é um encorajamento, irmãos. Porque, infelizmente, por causa da natureza que ainda habita em nós cometeremos pecado. E claro que a obra da cruz é para que nós, quando cometermos pecados, não os façamos de maneira deliberada, de maneira voluntária, de maneira obstinada. Mas se há alguma casualidade de ali no caminho nós pecarmos, nós tropeçarmos, há esse encorajamento de nós lembrarmos que temos um advogado junto ao Pai. Irmãos, se nós temos um advogado, por alguma razão, o Senhor, dentro dessa multifaceta dele, ele se apresenta como advogado. E não sei se é a única, mas pelo menos uma das razões, e a gente pode, por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 12, a gente vai entender que, quando ali João também, ele relata que, então no versículo 7 ele fala que houve uma peleja no céu, e no versículo 9 do capítulo 12 ele fala que foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E no versículo 10, a grande voz é ouvida lá no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Se algumas vezes, ou talvez muitas vezes, também não sei a experiência dos irmãos, mas a minha experiência, infelizmente, é assim, de muitas vezes ser relapso com respeito às coisas do Senhor, de ser indisciplinado, de muitas vezes eu me achar aquele homem de ânimo dobre que Tiago adverte. Satanás não é assim, irmãos. Satanás é bem disciplinado naquilo que ele se propõe. E Satanás, de dia e de noite, ele se apresenta diante de Deus para nos acusar a mim e a todos os santos. Esse é um papel e é um dos nomes, né? Satanás adversário e diabo acusador. Um dos nomes do maligno é acusador, porque esse é um do seu papel, a sua proposta. Uma delas vai ser essa, de nos acusar diante de Deus. E eu acredito que semelhante a como ele fez, a gente tem relatado lá no livro de Jó, quando tanto no capítulo 1 como no capítulo 2, o Senhor, ele, entre aspas, cutuca a Satanás, quando Satanás se apresenta diante dele, e Jeová, ele fala: você tem observado o meu servo Jó, homem reto, íntegro? Você tem observado? E Satanás, nas duas situações, né? Então, na primeira situação, Satanás fala: mas é claro, é em vão que Jó vai temer a Deus? O Senhor tem dado a ele bens, ele tem possuído coisas, é em vão que ele vai temer a Deus? Toca e tira essas coisas dele para ver se ele não vai blasfemar contra ti. Jeová lhe autoriza a Satanás a tocar em tudo que Jó possuía, mas não nele, e esse trabalho ele é feito. Jó perde ele seus gados, né, seus bois, ovelhas, camelos, perde seus servos, perde seus filhos. E mesmo assim, aí no capítulo 2, na sequência, de novo Satanás se apresenta diante de Deus. De novo Deus, entre aspas, cutuca Satanás: tem observado o meu servo Jó, homem reto e íntegro de coração, que não se desvia do seu caminho íntegro. E aí Satanás, de novo, toca nos ossos dele para ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor. O Senhor autoriza, Jeová vai autorizar Satanás a tocar na saúde de Jó, mas não na sua vida, e ele faz esse trabalho. E esse é o trabalho e a proposta de Satanás. E aí esse é o ponto que eu quero colocar para os irmãos, porque pode acontecer, irmãos, de nós, de novo, nós quando vamos participar desse momento, nós fazemos essa reflexão, que de certa maneira é uma reflexão importante, nós entendermos e considerarmos como nós temos nos portado diante do Senhor,
não só ao longo do dia, mas ao longo da nossa vida, da semana, do mês, enfim. Nós precisamos, sim, sempre estar refletindo e percebendo se nós temos andado por caminhos retos ou caminhos tortuosos. Mas, irmãos, com certeza, não é o desejo do Senhor que nós participemos ou que nos apresentemos diante desses elementos e diante desse memorial com essa culpa que ela, de certa maneira, ela vai nos levar não a um arrependimento, mas ela vai nos levar a um remorso. Porque também como exemplo, né, e eu separei 3 exemplos dessa questão de remorso, e não vou me delongar com os irmãos, eu espero, mas um primeiro exemplo que me veio também à mente é ali quando o escritor ele faz menção sobre Esaú, alguém profano, alguém impuro, que vendeu o seu direito de primogenitura. E é interessante porque ali ele fala que Esaú, ele querendo herdar a bênção, ele não se achou lugar de arrependimento, mesmo que ele tivesse buscado com lágrimas. Porque ali provavelmente, irmãos, o foco de Esaú, ele não tinha uma compreensão, e a gente vê pelo fato dele vender o seu direito de primogenitura, não havia uma compreensão com respeito ao significado espiritual do direito de primogenitura. E quando Esaú vê a bobagem que ele fez, na verdade, os irmãos lembram, porque passa algum tempo ali, Esaú ele vende o seu direito de primogenitura por um repasto de comida, né, um prato de comida, e passa um tempo ali, então a gente vê que não houve um arrependimento. E o Esaú talvez ele percebe a bobagem que ele fez quando ele vai receber a bênção do pai, mas Isaac, ele abençoou a Jacó, e aí sobrou para Esaú a maldição. Ele não pôde receber ali o direito de primogenitura, e ali ele viu que ele fez uma tremenda bobagem, mas não pelo significado espiritual, mas pela bênção em si, talvez por essas posses que ele teria, e agora, após ele ter vendido o seu direito de primogenitura, ele não teve mais. A mesma coisa acontece com Saul, quando Saul ele comete aquele pecado contra Jeová, e ele não espera Samuel aparecer para que Samuel oferecesse o sacrifício ao Senhor, e também ele peca quando ele não elimina completamente os amalequitas, mas ele preserva aquilo que ele achava que era bom, aquilo que ele achava que poderia agradar ao Senhor. E de novo, quando Jeová, através de Samuel, profere aquela sentença contra Saul de que o Senhor havia rejeitado a ele como rei, e aí ele cai em si, perdi o reino. E aí ele tenta, de qualquer maneira, recuperar essa unção ou esse reino. Mas também Samuel foi bem enfático quando ele fala que Jeová havia rejeitado a ele como rei, que Jeová havia rasgado, né, quando Saul ele segura ali na orla do manto de Samuel, e essa orla rasga, e Samuel fala, assim como rasgou essa orla, o Senhor rasgou de ti o seu reino, e ele dará ao teu próximo que é melhor do que você. Ou então, irmãos, como último exemplo nesse sentido, nós temos Judas, e aí é um ponto, e é o perigo quando a culpa ela vai nos consumindo, quando o pecado, a culpa do pecado, ele vai nos consumindo e nos levando para esse lado, porque Judas também vendo que o Senhor foi condenado, que a multidão pediu a crucificação dele, e César, e Pilatos, então, ele condena Jesus à crucificação. Judas viu isso, ele vai lá para os principais sacerdotes devolver as 30 moedas, e os sacerdotes, a responsabilidade é sua, nós não temos nada com isso. Judas atira aquelas moedas ali no santuário, e ele vai para se enforcar. E esse é um perigo, quando a culpa do pecado ela nos leva para esse caminho de remorso. Porque esse caminho de remorso, irmãos, ele pode nos levar a uma morte espiritual. Nós podemos ficar tão pesados com respeito a essa culpa e irmos para esse lado de morte espiritual.
Mas, irmãos, também há um outro caminho. E eu e é o caminho que o Senhor ele deseja para nós quando nós pecamos, que é o caminho do arrependimento. E aí quando nós vamos lá em Lucas 15, na parábola do filho pródigo, é interessante porque ali sim, claro, foi usada ali uma figura e o filho pródigo ele percebeu a bobagem que ele fez, estava ali com os porcos, com animais que eram considerados imundos para o povo judeu, e ele percebeu essa bobagem e ele caiu em si, é a expressão que Lucas usa, ou que o Senhor usa ao dizer da parábola, e ele cai em si e ele fala, eu vou voltar para o meu pai. E ele faz todo aquele ensaio, né? Quando eu voltar para o meu pai, eu vou dizer, pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como de um dos seus empregados, porque essa é a diferença, irmãos. O filho pródigo, ele não estava ali focado em estar de novo na casa do pai como um filho, herdando e usufruindo dos bens que o pai possuía, porque ele sabia que a presença do pai era mais importante. Ele sabia que estando na casa do pai, mesmo como um empregado, como um jornaleiro, como um assalariado, ele estaria protegido e guardado pelo pai. E o Senhor deseja isso quando nós caímos em si com respeito aos nossos pecados. Ele deseja que nós nos arrependamos, mas não por aquilo que nós estamos perdendo com respeito a consequências, irmãos, nesse âmbito talvez mais terreno, mas pela consequência que o pecado produz ao nos afastar do nosso Senhor, ao nos afastar da vontade do nosso Senhor. E isso nós precisamos ter clareza, de que o pecado, sim, ele vai nos levando, e pode sim nos levar a uma morte espiritual quando nós continuamos e vivemos uma vida de pecado, mas o Senhor ele deseja que haja arrependimento da nossa parte, para que de uma maneira sã nós continuemos e nós voltemos à presença dele. E um último texto, aí eu vou pedir para os irmãos abrirem, né? Porque também só lembrando, né, na continuação ali de Apocalipse 12, no texto que nós lemos, no versículo 11, fala ali que os santos, né, os irmãos, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. E esse é algo claro que nós precisamos ter. Se nós podemos, e aí voltando também para 1 Coríntios capítulo 11, se nós não podemos nos considerar dignos no sentido de merecimento de participarmos desse momento e de obtermos a salvação. Mas por causa do sangue do Cordeiro, sim, nós podemos participar desse momento. Nós podemos tomar esses elementos sem o temor no sentido do medo, sem o temor de sermos considerados réus do corpo, porque nós, a partir do momento que entendemos, sim, o nosso imerecimento com respeito à nossa natureza pecaminosa, mas entendemos que por causa do sangue do Cordeiro, por causa da obra dele, nós podemos participar desse momento, irmãos, que maravilha. Que o Senhor nos dê essa clareza para entendermos que o participarmos desse momento não diz respeito às coisas que fazemos, mas diz respeito àquilo que ele fez. E aí pode ser que algum irmão ele leve, né, e que o Senhor tenha misericórdia, que não leve para esse lado, em que essa mensagem ela se trata de algo parecido aí, alinhado com a teologia da hipergraça, que eu estou encorajando os irmãos a viverem uma vida de pecado e isso é tranquilo, mas os irmãos, a última vez que eu compartilhei também na ceia, os irmãos podem ouvir lá, e minha opinião não mudou, meu entendimento não mudou. O Senhor, quando nos salvou, nos chamou, nos salvou para que nós tivéssemos arrependimento e numa vida de arrependimento nós servíssemos a Ele. E é o texto que nós lemos lá em Romanos 6:1. Nós vamos continuar no pecado para que a graça ela seja mais abundante? De maneira nenhuma. E aí, como últimas palavras aí de encorajamento para os irmãos nesse sentido, em Romanos capítulo 8, no versículo 31, e é isso que nós precisamos entender, irmãos.
Paulo ele escreve aos Romanos: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O Filho de Deus, Jesus, está à direita de Deus, à direita do Pai, intercedendo por nós. E por causa disso, irmãos, como também Paulo ali, Romanos 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, glória a Deus por essa verdade, porque nada poderá nos separar do amor de Deus. Não será tribulação, não será angústia, não será perseguição, não será fome, não será nudez, não será perigo, não será espada. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o Senhor, porque às vezes cometemos pecados tão graves, tão vergonhosos, e esses pecados nos impedem de participarmos desse momento ou de lembrarmos da obra do Senhor. Esses pecados nos impedem de nós termos uma vida santa diante de Deus, porque na nossa mente nós sentimos-nos como condenados, como pessoas que não podem ser perdoadas, como pessoas que não podem receber o amor de Deus. Mas, irmãos, não há pecado que nos separe de Deus. Não há pecado que nos faça perder a salvação, porque a salvação foi dada por Ele e por algo que Ele fez, irmãos. Que o Senhor nos ajude a compreendermos o amor de Cristo, a compreendermos a obra de Cristo, a compreendermos que não há nenhuma condenação. Não há nenhuma condenação, porque nós fomos justificados pela obra do nosso Senhor Jesus. E glória a Ele por isso, irmãos. Que com ousadia, com temor, com reverência, participemos desse momento, lembrando que Cristo Jesus, como cordeiro, foi morto, mas como leão Ele ressuscitou, e como leão Ele reinará sobre essa terra, e que como leão Ele reine sobre as nossas vidas, enquanto vivermos nessa terra. Glórias ao nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Senhor. Senhor, abra os nossos olhos, Senhor, que compreendamos o que essa mesa significa, que compreendamos, Senhor, o que a obra da cruz significa. Nos dê clareza com respeito à salvação, a salvação que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ganhe os nossos corações, Senhor. Livra-nos da culpa do pecado. Livra-nos, Senhor. Senhor, que possamos ter clareza com respeito ao perdão do Senhor. É verdade que pecamos. É verdade que o pecado pode ser abundante. Mas a graça do Senhor é superabundante. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Senhor, obrigado porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Glória ao Senhor pela obra da cruz. Irmãos, nós